No terceiro milênio, o mundo mudou o clima, as nações, tudo entrou em revolta. O planeta transformou-se em um deserto insalubre e desolado, conhecido como a Terra Amantita. Milhões de pessoas habitavam escassas megacidades, onde bancos errantes de selvagens urbanos geravam um tamanho de violência que o sistema judiciário não podia controlar. A lei, como a conhecemos, entrou em colapso. Da decadência surgiu uma nova ordem, uma sociedade regida por uma nova força de elite. Uma força com o poder de aplicar tanto a justiça quanto a punição. Eles eram a polícia, o Júlio e os executores em um só. Fala galera, aqui é o Pedro da Undergrau Nerd e hoje eu vou trazer o Juiz, ou como é conhecido lá nos Estados Unidos como Juiz Dredd. Ele foi criado em 1997 por John Ritz e Kyrie. Eles criaram isso daí na época da revista britânica chamada Revista 200. Eles imaginaram na época um futuro distópico e eles criaram um mundo utópico onde aconteceu uma guerra nuclear e a humanidade sobreviveu criando super megas cidades, como megas cidades, né, no caso. E uma dessas cidades se chamava Mega City, a cidade onde tinha um juiz, basicamente, os juízes. O que é esses juízes? Juízes é uma força policial desse universo, onde ele julga e ele condena os prisioneiros por leis nessas Lethal Cities, nessas mega cidades. Então, assim, o cara roubou uma coisa, ele vai ser julgado. O outro fez isso, vai ser julgado e tal. E aí a gente vê esse controle populacional dentro dessas cidades, porque fora da cidade existe um lugar que é o deserto, aonde basicamente é um deserto amaldiçoado com mutantes, com criaturas, com dinossauros, com aranhas. O universo de revistas do Juiz, que vocês, como eu já falei, eles vêm desse universo e é muito conhecido, muito antigo. Muitos filmes se inspiraram em Juiz Dredd, né? Que aqui no Brasil foi traduzido como O Juiz. E, cara, é interessantíssimo isso você ver. Eu comecei a ler O Juiz, no caso, eu conheci muito disso com um canal chamado Central Pandora, né, que eu assisto algumas coisas deles, e foi ali que eu conheci o Juiz Dredd. Alguns vídeos eu vi, depois eu comecei a ler os quadrinhos. Lógico, eu li nos modos alternativos porque eu nunca consegui encontrar alguns quadrinhos aqui, além de algumas bancas, algumas coisas trazerem para aqui, mas eu não consegui encontrar. Então eu comecei a ler isso e a história é muito boa, desenvolvida, muito bem desenvolvida, né? E em 1995, eles decidiram fazer um filme sobre o Juiz Dredd. E esse é o meu ponto para começar essa história. Eu vou falar, gente, que vai ter zona de spoiler. Eu vou avisar quando chegar, mas como já é um filme bem antigo, vocês podem ficar. E vou dar umas referências como isso. Como a inspiração dessa história que houve. Essa história ela tem a mesma base, como vocês viram no começo do vídeo, né, que eu dei essa leve tradução do começo da história, né, mostrando fatos e tal, com esse audiobook que eu usei, que eu criei. E ela basicamente mostra esse juiz, mostra um dia desse juiz, o Juiz Dredd, aonde ele foi interpretado pelo Arcud. E a gente vê basicamente esse universo do Juiz Dredd, esse Juiz Dredd e tal. Só que o que acontece? A gente descobre que o Juiz Dredd desse universo, ele é acusado injustamente. A gente sabe que ele é acusado injustamente porque o que acontece? Ele ataca um senador
E esse senador, e eles vê pela foto de segurança, de gravação, que quem atacou esse cara foi o juiz Dredd. E esse senador é morto. E aí eles condenam o juiz Dredd ao deserto. O juiz Dredd sabe que não foi culpa dele e ele volta para a cidade para provar sua inocência. Basicamente, esse é o roteiro de Juiz Dredd. Eu vou falar agora das partes técnicas. Eu gosto muito do criador. O criador dessas técnicas que a gente vê é muito daquele efeito Quinto Elemento, que também vai aparecer aqui no canal. A cena inicial de Tal City é incrível. Existe uma versão mais moderna também do Juiz Dredd, que também vai aparecer aqui, uma versão do Juiz Dredd de 2012, que é bem mais sombria, tem uma pegada de Batman, que eu vou trazer também, vai ser o próximo vídeo dessa coisa da quinta dimensão, que vai ser esse de 2012, vai ser um complemento a esse vídeo. E, cara, eu gosto muito dessa franquia. É uma franquia que gerou dinheiro, na verdade. Os efeitos especiais são legais, reassistir. A história é muito bacana, mas hoje em dia para os fãs de Juiz Dredd gostam muito porque eles trazem algumas coisas que são bem legais e que eu vou jogar na zona de spoiler porque é a melhor coisa que a gente tem. E também vou trazer algumas curiosidades que o cachê, uma boa porcentagem do cachê foi para o Arnold, porque na história do Juiz Dredd, no quadril, o Juiz Dredd não tira o capacete. Mas eles falam que se o Arnold vai, a gente tem um ator com mais de 5 milhões. E que o Arnold estava lá no topo, né, nessa época. Ele não vai tirar o capacete, então para que vai contratar o cara? Na versão de 2012, o ator ele não tira o capacete. Nessa versão ele tira o capacete, no caso. E aí a gente vê isso, porque no quadrinho não tem isso. Porque o Dredd é muito mostrado como o sistema, né? E aí, cara, a gente tem essa curiosidade. Em diante, eu vou passar para zona de spoiler, gente. Daqui em diante, estou avisando, zona de spoiler, ok? Vou dar a contagem. 1, 2, 3, vai. Então, quando a gente descobre isso, a gente vê o coisa do Juiz Dredd, é apresentado também um personagem chamado, acho que Oz, que no quadrinho ele é basicamente um gigante que ajuda o Dredd em algumas histórias, né? Um gigante muito poderoso. Nessa história transformaram ele num comediante que só sabe fazer piada e ele é um hacker, só isso. E ele só tem essa função. Ele também tem a Tenente, né, que ajuda o Dredd. Na versão do quadrinho era um oriental transformado por uma americana e ela virou só a âncora de namoro do Dredd, no caso. E existiram também um garoto hacker lá que nem existe na história. E o que acontece? Vamos voltar um pouquinho antes dessa acusação do Dredd para vocês entenderem. Existe um personagem que é o Rico, que é o irmão do Dredd. Esse Rico, o Dredd prendeu ele e botou ele na prisão. Esse Rico existe no quadrinho. E ele fugiu e usou uma roupa igualzinha do Dredd, tanto uma roupa como uma pistola, com o DNA do Dredd e conseguiu matar esse juiz. Por quê? Porque o grande plot da história é que o Dredd e o Rico são clones de um cara do passado. Isso no quadrinho não é... Isso já é revelado no começo do quadrinho. Isso não é importante. Quando houve o ataque nuclear em 2012, como eles falam, a polícia já estava criando esses super soldados. E o Rico e o Dredd foram criados de um dos maiores policiais de todo, daquela época. Tanto que eles juntam essa força policial, derrotam o coisa e dominam a Casa Branca. E a gente percebe isso. E na história do filme, isso é no quadrinho, na história do filme fazem um mistério do caramba, porque o Rico se juntou a um dos poderosos lá, um dos aliados, né, para criar o caos na cidade inteira. E isso se baseia em 2 quadrinhos. O Retorno de Rico e Quando a Lei Cai.
São 2 quadrinhos do Dredd, muito bons. Aonde o Retorno do Rico é uma história onde o Rico ele é preso, ele volta para se vingar do Dredd. E o segundo é onde um juiz consegue dominar toda a cidade, matando a cidade inteira. Então a gente percebe isso. Que tem uma parte que ele até nomeia um peixe como juiz. E aí, nessa história, o juiz Dredd percebe isso, né? E a gente vê avançar, eles vão até lá, a gente vê uma luta final entre o Rico e o Dredd, e o Rico fazendo aquele discurso de o sujeito que está no lado do Rico decide ativar o projeto de clonagem, e aí ele tira o DNA de todas as pessoas que estavam lá e bota o DNA dele para fazer um exército para ele. E no final a gente vê basicamente uma luta entre o Rick e o Dredd. O Dredd destrói ele, né? Explode a base, mas todo o comando é morto por causa do Rico, e o Dredd no final sai e eles falam: Dredd, como não tem mais ninguém, a gente decide que você vai ser o novo comando. Só que ele não quer ser, ele quer ser um guarda de rua. E termina o filme desse jeito. A mulher sentando na moto dele, eles dão um beijo e ele indo embora, no caso. Assim, o filme termina de um jeito mais alegre, vamos dizer assim. Bem mais alegre, muito. A história do Dredd, ela termina sempre quase um gosto amargo. Não é um triste total, mas sempre tem um gosto amargo. Que sempre o sistema vai conseguir ganhar nesse ponto, né? Então a gente vê basicamente isso. E também aparece a famosa família Angel, que ele chamou de quadrilha Angel, no caso, que é a família onde tem 3 personagens: o pai, o filho mais novo, o filho mais velho e o filho do meio. Aonde eles são meio que psicopata cada um e comem pessoas humanas. Então, assim, come pessoas. Então, assim, então você vê esse jeito. Isso é muito legal na história. É uma série de utopia, 14 anos, tem um nível de violência mais ou menos, né? E eu gosto desse filme. Passei a gostar desse de 1995 e de 2012, né? Eu gosto dos 2 Dredds, né, no caso. Além do Dredd ter isso, ele também teve um jogo de videogame também, que as pessoas podem acessar quem tiver oportunidade. Tinha uma possibilidade futuramente de fazer uma série do Dredd, mas parece que essa série já foi descartada. Eu gostaria que tivesse mais produções, né? Porque o Dredd tem um leque de muitos vilões, cara. Bem legais, entendeu? Mas eu não sei se pode acontecer. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, gente, compartilha, manda para os seus amigos, se inscreve no canal, aperta o sininho. Também, cara, deixa seu comentário aqui embaixo que a gente vai ler, dá opções também. Se vocês gostaram de algum filme aqui, ó, vocês podem falar: pô, Pedro, fala desse filme aqui, ou desse, ou desse, ou desse. Deixe seu comentário ali embaixo. Ajuda a Degrau Nerd a gente tapear esse sistema que é uma porcaria, a gente sabe. E muito bem, e até mais. Valeu, gente!